A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Sem demora, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aplauda a palavra de Deus essa noite. Que palavra poderosa. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Quero trazer nessa noite uma palavra de guerra, uma palavra para quem está passando por batalhas, por lutas. Quero trazer nessa noite uma palavra que eu creio que é uma estratégia de Deus para todo aquele que está no campo de guerra.
Se a gente observar a palavra de Deus, aquele que gosta de estudar, nós podemos observar desde Gênesis ao Apocalipse, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a Bíblia Sagrada ela está toda centrada em guerra, ela está toda centrada em batalhas. O povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre esteve rodeado por guerras. No Antigo Testamento a luta era física, com espada, lança, escudo, arco, flecha, o inimigo visível e o inimigo físico. No Novo Testamento o inimigo é óbvio, também no Antigo era espiritual, mas as batalhas eram travadas com espada física, com armas físicas. E no Novo Testamento a guerra ela é espiritual, a batalha ela é espiritual. Um dos nomes que Deus fez questão de se revelar ao seu povo no Antigo Testamento era Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor e Ele tem um exército. Quem é o exército do Senhor? Anjos e o seu povo, a qual Ele escolheu na face dessa terra. Quero conscientizar você disso, antes de entrar no texto, que a vida cristã, ela não é um mar de rosa, e como a Bíblia não romantiza, eu também não quero romantizar. A vida cristã é um campo minado, é guerra sem cessar, 24 horas. Ou você faz parte do exército de Deus, ou você faz parte do exército de Satanás, e não tem meio termo. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa noite: você não precisa temer a guerra, pois o nosso general Jesus Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. E a igreja ela não luta pela vitória, mas a igreja ela luta em vitória. Lutar pela vitória é diferente do que lutar em vitória. Lutar pela vitória há uma chance, uma possibilidade de derrota. Agora lutar em vitória não há chance de derrota. O Senhor já venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu dou uma palavra para aquele que está passando por guerras e para aquele que está passando em batalha. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia nos relata que alguns inimigos se uniram para fazer guerra contra Josafá e contra o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Quem era Josafá? De acordo com os estudiosos, Josafá está na lista dos 7 melhores reis de Israel. De acordo com os estudiosos, os 7 melhores reis de Israel foi Davi, Salomão, Asa, Josafá em quarto lugar, Joás, Ezequias e Josias. Josafá ele começa a reinar no trono de Judá, no reino sul, na capital de Judá, Jerusalém, aos 35 anos de idade. E ele reina por um período de 25 anos sobre o trono de Judá. Josafá ele foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele seguiu o caminho do seu pai Asa e ele não se desviou do caminho do Senhor. É interessante que Josafá ele foi um líder muito forte, muito respeitado, inclusive foi respeitado até pelo profeta Eliseu. E ele, como líder, como rei da nação, ele foi um rei muito hábil, muito capaz. Ele edificou fortaleza em Judá, ele construiu cidades, armazém. Mas o mais importante de tudo, Josafá se preocupou, em primeiro lugar, com o ensino da lei de Moisés entre o povo de Deus. Josafá foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Quando a gente observa o contexto do capítulo 20, quando a gente analisa, a gente estuda o momento que o povo estava passando, que o povo estava vivenciando, nós podemos observar que o momento que todo Judá, que todo o reino sul, que toda Jerusalém estava vivenciando era um momento de paz, um momento de segurança,
um momento de tranquilidade e um momento de conforto. Mas enquanto eles estão vivendo esse momento, enquanto eles estão no conforto, enquanto eles estão na tranquilidade, enquanto eles estão na prosperidade, na paz, tem um inimigo por trás, trabalhando para invadir e para atacar Jerusalém. Primeira coisa que eu quero deixar você consciente disso, que nós também temos um inimigo feroz. E a Bíblia dá vários nomes, mostrando para nós qual é o currículo do nosso inimigo. A Bíblia chama ele de antiga serpente, grande dragão, se transfigura em anjo de luz. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, que ele é o príncipe desse século, que ele é o príncipe das trevas, que ele é o pai da mentira, que ele é o acusador, que ele é diabo, que ele é Satanás. Ele trabalha 24 horas sem cessar para destruir a nossa alma, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso casamento. A Bíblia fala que ele tem um império organizado hierarquicamente, onde tem líderes e liderados. Tem quem manda e tem também quem obedece. Toda essa estrutura hierárquica bem organizada foi construída com um único propósito: acabar, destruir com a igreja de Jesus, destruir família, perder almas e levar para o inferno. Então a primeira coisa que eu quero conscientizar é que nós temos um inimigo que está trabalhando contra a nossa vida, contra a nossa causa. A Bíblia vai dizer que durante esse período de paz, prosperidade, segurança, ao derredor do rei do sul, da nação de Judá, 3 inimigos agora vão se unir para formar um único exército, a fim de atacar Jerusalém. Isso aqui me impressiona e um pouco me deixa preocupado. Nós vemos aqui a facilidade que o inimigo ele tem para se unir, para se juntar, para poder atacar o povo de Deus. Em contrapartida, eu vejo aqui também a dificuldade que o povo de Deus tem para se unir em um único propósito, a fim de contra-atacar esse adversário. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mesmo sendo inimigo, e parece que eu me lembro de Atos capítulo 4, aonde 3 inimigos também se juntaram para atacar a igreja: Herodes, Pôncio Pilatos e os judeus. Herodes não se dava com Pilatos, e nenhum dos dois se dava com os judeus. Mas para atacar a igreja, os 3 fez aliança, os 3 se uniu para atacar a igreja. Moabe, os filhos de Amon e os meunitas não eram amigos, pelo contrário, eles eram inimigos. Mas se uniram, se ajuntaram, se reuniram e formaram apenas um único exército para atacar a igreja de Cristo. Nós precisamos entender o seguinte: que da mesma forma que eles estão se unindo de lá, nós, igreja, também temos que nos reunir aqui. Deixar as desavenças, deixar de lado e nos reunir como um só povo e nos fortalecer em oração e buscarmos a face do Senhor. Amonitas, Moabe, os do Monte Seir, se unindo para atacar o povo de Deus, para invadir o território de Judá e saquear esse povo. Presta atenção, o inimigo aqui está trabalhando de maneira sorrateira. O inimigo está trabalhando com estratégia. A impressão que dá quando a gente vê esse texto é que o ataque é aleatório. Mas o ataque não é aleatório, o ataque é bem planejado, é bem elaborado. Eles estão vindo contra Josafá e contra o povo de Judá com estratégias bem planejadas. Os inimigos se reúnem, da onde eles estão vindo? Eles estão vindo de além do Mar Morto. Eles chegam em Engedi e entram pela ladeira de Ziz para conquistar Jerusalém. Essa
esta é a estratégia desse povo para conquistar Jerusalém. Todos aqueles que estudam a Bíblia, tem pessoas que amam a Bíblia aqui, e todos aqueles que estudam a Bíblia sabem que havia outras rotas de penetração e de conquista muito mais fácil do que essas que o inimigo está traçando para tentar invadir Jerusalém. Existiam outros caminhos mais fáceis. Mas ao usar esse caminho mais difícil, o que o inimigo queria fazer? O inimigo queria entrar por uma área onde o povo de Deus não esperasse. E aí, o povo de Deus seria pego de surpresa. Então o inimigo queria surpreender o povo de Deus, mas eu glorifico a Deus, que o inimigo já começa a cair aqui. Glória a Deus, aleluia. No versículo 2. Porque enquanto eles estão trabalhando sorrateiramente no silêncio, tem alguns atalaias, tem alguns homens, sempre tem, eu creio que tem pessoas aqui nessa noite, alguns atalaias, que estão na vigilância, que estão atentos aos passos do inimigo. Então o inimigo já começa a cair no versículo 2. A palavra do Senhor vai dizer que veio alguns homens que se aperceberam dessa movimentação do inimigo, e além de se aperceberem dessa movimentação do inimigo, pegaram as características do inimigo. Pegaram as características do inimigo, perceberam a movimentação deles contra o trono de Judá, e agora vão avisar Josafá que os inimigos estão contra-atacando. A notícia chega a Josafá, e a notícia não é boa, a notícia é má. É uma notícia que vai trazer desespero, é uma notícia que vai trazer medo. E como qualquer rei, e como qualquer um de nós, Josafá agora, ao perceber o inimigo vindo contra ele, Josafá agora vai começar a fazer uma comparação. Primeiro ele compara o tamanho do seu exército com o tamanho do exército do inimigo. E ele chega à conclusão: é uma grande multidão que vem contra nós. O exército do inimigo é maior do que o meu exército. Josafá então vai comparar o armamento que ele tem com o armamento do inimigo. E Josafá chega a uma conclusão: o armamento que o inimigo vem é mais pesado do armamento que eu tenho. Josafá chega a outra conclusão: a guerra é inevitável e a derrota parece que chegou. Agora presta atenção, qual foi a primeira reação de Josafá ao receber essa má notícia? Parece que eu estou falando aqui, descrevendo a vida de algumas pessoas. Quem aqui nunca viveu esse momento? Talvez um momento de tranquilidade, um momento de paz, e de repente você recebe uma má notícia, e essa má notícia traz perturbação, traz desespero. Qual foi a primeira reação de Josafá ao receber a notícia desses atalaias? Teve medo. E o medo é uma reação normal da nossa natureza humana. O problema, meus irmãos, não é ter medo. O problema é quando o medo ele domina o coração humano. Porque quando o medo domina o coração de um homem, de uma mulher, de alguém, o medo ele tem o poder de te paralisar. E o medo, ele te paralisando, ele te faz perder batalha, sem menos você entrar no campo de guerra. Quando o medo domina o coração do homem, ele faz você perder batalha antes mesmo de lutar. É aquela frase que a gente sempre ouve alguém dizendo: jogar a toalha antes da luta. O medo ele tem esse poder de paralisar o nosso chamado, tudo aquilo que Deus tem para realizar a nossa vida. E Josafá ele teve medo, só que o medo não paralisou Josafá, pelo contrário, o medo aproximou ele da presença do Senhor. Ao invés do medo paralisar Josafá, o medo deu um empurrão em Josafá e levou Josafá a buscar ao Senhor. Lê comigo no versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Quando a notícia vem, Josafá agora, ele se coloca de pé e ele começa
lindo desse texto é que a perspectiva de Josafá não era terrena. Josafá entende o que? Ele está olhando para baixo e ele está dizendo: aqui embaixo não há saída, aqui embaixo o inimigo cercou, aqui embaixo as portas se trancaram, aqui embaixo os recursos se esgotaram, aqui embaixo não há escape, aqui embaixo não há saída, aqui embaixo acabou. Quando os recursos da terra se acabar, quando as portas aqui embaixo se fecharem, quando aqui embaixo não houver mais saída, quando aqui embaixo não houver mais escape, nós temos alguém a quem nós podemos recorrer, e os recursos daquele que está no alto e sublime trono é ilimitado. Os recursos do céu nunca se esgotam. Quando aqui embaixo não houver mais saída, mire o alto dos céus. Tem alguém que tem recurso ilimitado para socorrer você, para ajudar você. A visão determina, irmãos, como você vai viver. Josafá não está olhando para a guerra na perspectiva terrena. E agora o que Josafá vai fazer? Josafá vai começar a orar a Deus. Presta atenção, irmãos, a partir daqui, o grito em Jerusalém mudou. Qual que era o grito em Jerusalém? Paz, tranquilidade, prosperidade, segurança. Mas a partir desse momento agora, o grito em Jerusalém muda. Não é mais tempo de paz, não é mais tempo de tranquilidade, não é mais tempo de segurança, não é mais tempo de festa. Agora o tempo é de guerra, o tempo agora é de peleja. E como Josafá entende que o tempo é de guerra, que o tempo é de peleja, Josafá pregou a um jejum em todo Judá. Ninguém mais come, ninguém mais bebe, do menor ao maior. Eu quero todo mundo subir no monte, todo mundo entrando na casa de Deus, todo mundo colocando a boca no pó, todo mundo buscando a face do Todo-Poderoso Deus, porque o tempo agora não é mais de festa, o tempo agora é de guerra, de peleja, de batalha. Esse texto impactou minha vida, porque nós vemos um povo que se conscientizou que o tempo já não é mais de festa, que agora o tempo é de guerra. Eu observo aqui, eu vejo que ainda há um povo que obedece à voz da liderança, há um povo que ainda ora, há um povo que ainda jejua, há um povo que ainda tem disposição de sair da sua casa, de ir para a casa do Senhor e buscar a face do Todo-Poderoso Deus. É bonito quando a gente olha para a Bíblia, porque quando a gente vai contextualizar e vai aplicar essa palavra para a geração a qual a gente vive, uma geração que entende muito de festa, entende muito de conforto, entende muito de tranquilidade, entende muito pouco de guerra espiritual. Um povo que, se você chamar para festa, vem todo mundo. Mas se você chamar para consagração, para oração, para subir o monte, para buscar a face de Deus, você conta do dedo. Porque o povo da nossa geração, em geral, não estou falando simplesmente desse ministério, em geral, é um povo que entende muito de festa e não entende nada praticamente de guerra. E esse texto aqui revela quem é de guerra e quem é de festa. Eu não costumo fazer isso não, mas olha para alguém aí e pergunta se é de guerra ou você é de festa nessa noite. Acho que tem bastante gente de festa aqui, não tem muita gente de guerra não. A palavra do Senhor vai dizer que agora Josafá se coloca de pé, e eu vou fazer questão de ler a oração de Josafá, porque a gente ouve muito dizendo que Deus responde oração, mas a frase correta não seria essa: Deus, Ele responde oração. A frase correta que nós deveríamos dizer deveria ser essa: Deus responde a oração fervorosa e baseada na palavra de Deus. Essa é a oração que Deus, Ele costuma responder. Tem uma frase de Thomas Brooks que ele vai
se congelam antes de chegar no céu. Nessa noite, Josafá vai nos ensinar como que é a oração que Deus ele costuma responder. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha a oração desse homem. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória a Deus. Primeira verdade na oração de Josafá: Josafá reconhece a soberania de Deus. Josafá está reconhecendo que Deus está no trono, que Deus domina no céu e na terra, que Deus está no alto e sublime trono, que é Ele que manda e desmanda, que é Ele que faz, que é Ele que abate, que é Ele que dá vitória, que é Ele que dá livramento. Josafá entende que ninguém pode resistir à mão de Deus quando Ele quer operar no meio do povo que clama a Ele. Você precisa entender a soberania de Deus. Quais são as nossas orações hoje? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a igreja? Quais são as nossas orações? Não posso, não tenho, não vou, não faço. Sou pequeno, sou isso, sou aquilo. Precisamos fazer como Josafá, não olhar na perspectiva terrena. Temos um Deus todo poderoso, que a hora que Ele quiser agir em nosso favor, as coisas vão mudar. Ele é soberano. Josafá entende a soberania de Deus. O que mais que Josafá entende? Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Josafá reconheceu a sua total fraqueza diante do Senhor. Josafá entendeu que não é nos seus métodos, não é na sua estratégia, não é no tamanho do seu exército, não é por causa do armamento. Enquanto nós não entendemos a nossa fraqueza diante de Deus, enquanto você fizer na sua força, nos seus métodos, do seu jeito, da sua maneira, Ele vai tirar a mão. Agora, no momento que você, como Josafá, reconhecer sua fraqueza diante dele e dizer: eu não posso, eu sou fraco, não há força em mim, essa multidão é maior do que eu, esse inimigo é maior do que eu, é maior do que minhas forças. Deus vai intervir e vai agir sobre a sua vida e sobre a sua casa. O que Josafá, ele ainda entende? A sua incapacidade gerencial. Olha o que Josafá vai dizer: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Precisa levantar a mão. Quem já esteve desse jeito que Josafá se sentiu? Senhor, eu não sei o que fazer. Quem já vivenciou isso? Responda para você mesmo.
Momentos aonde nós não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Só que Josafá ainda vai dizer: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Os meus olhos estão postos no Senhor. E parece que eu me lembro do Salmo 121, salmo que toda a igreja conhece. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não perca Deus de vista nessa crise, nessa guerra, nessa peleja, nessa batalha, aonde você está passando. Continue com seus olhos fixos no Senhor. Você pode não saber o que fazer, mas o teu Deus, Ele sabe o que fazer, na hora de fazer, quando fazer, como fazer, pois Ele é soberano. O texto está dizendo que todo Judá, toda a congregação, criança, meninos, adultos, mulheres, todo Israel está reunido diante do Senhor, em oração, e esperando uma resposta da parte do Senhor. E estão todos orando, quando de repente, no versículo 14, a palavra do Senhor, ela vai dizer: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um homem chamado Jaziel. Isso aqui é tremendo, irmãos. Em nenhum momento da Bíblia, se você estudar, você vai observar e vai ver a Bíblia dizendo que Jaziel era um profeta do Senhor. Parece que eu olho dentro desse texto e eu vejo Deus querendo falar por intermédio de algum profeta com o seu povo. Era uma das maneiras que Deus falava. Só que parece que Deus não encontra ninguém. Então ele olha para um homem chamado Jaziel, que era da descendência sacerdotal. E Deus agora vai tomar a boca de Jaziel, vai colocar uma palavra profética na boca de Jaziel. E Jaziel agora vai começar a profetizar no meio da congregação. Aquele que não era, Deus agora, através do seu Espírito, desce no meio da congregação e faz ser. Talvez aquele que ninguém dá nada, aquele desacreditado, é esse, o improvável, que Deus toma na congregação, que Deus usa a boca, que Deus se apodera dele e faz ser profeta na terra dos viventes. A mensagem profética de Jaziel era a seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. É disso, olha a mensagem de Deus através da boca de Jaziel: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor? Levanta sua mão, isso aqui é profético, é palavra de Deus para você que está em guerra, para você que está cercado pelo inimigo, para você que está cercado pela peleja. Olha o que Deus fala nessa noite: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Deus vai pelejar por você nessa noite. Não vos assusteis, não temais por causa desse inimigo que tem ameaçado sua vida, que tem ameaçado sua casa, por causa dessa grande multidão que se uniu para atacar você. A peleja não é vossa. A peleja, ela é de Deus. E a vitória para a sua vida e para a nossa vida está aqui. Quando Deus fala na congregação, basta apenas uma palavra sua, e a vitória, ela chega na nossa vida. O mais tremendo é que Deus aqui vai revelar a estratégia
do inimigo, como que eles estavam vindo para atacar Israel. O inimigo, Deus vai dizer que o inimigo ele estava vindo e subindo pela ladeira de Ziz. E além de Deus revelar qual é a estratégia do inimigo, Deus também agora vai dar uma estratégia de vitória para o seu povo. Qual é a estratégia? Versículo 17, versículo 16. Olha a estratégia de Deus no meio da guerra. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. A peleja de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Qual foi o resultado da palavra de Deus? Josafá e todo Judá prostrado, com o rosto em terra, adorando e bendizendo o nome daquele que tem todo o poder. Olha a estratégia que Deus deu para Josafá agora. No lugar de soldados armados, Josafá vai chamar cantores. No lugar de exército, Josafá vai reunir um grande coral. Imagina a cena: uma grande multidão de inimigos, 3 cidades reunidas para atacar o povo. E agora, no meio da guerra, Josafá, ele chama os cantores e coloca na frente da batalha um grande coral. E versículo 21 vai dizer: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o coral na frente do exército ia cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. O texto vai dizer no versículo 22, quando eles começaram a cantar. Não está dizendo que eles cantaram depois do fim, quando Deus deu a vitória. Apenas começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o texto vai dizer que Deus começou a colocar emboscada no meio do inimigo. Deus agora vai confundir o inimigo e eles começam a matar uns aos outros. E o texto vai dizer que os inimigos foram todos desbaratados. A oração é a arma de guerra. O louvor é o grito da vitória, é o brado de triunfo. O louvor é uma arma de guerra que Deus colocou na mão do seu povo. Quando o povo começou a louvar a Deus, Deus confundiu o inimigo. O louvor é arma de guerra. Devemos louvar a Deus antes da batalha, no meio da batalha, depois da batalha. Deus dá vitória para aquele que louva e canta ao Senhor. Quem lembra de Paulo e Silas na prisão? À meia-noite, preso, começaram a cantar e a orar. A prisão se abriu, os prisioneiros foram soltos e o nome de Jesus, ele foi glorificado. Se coloca de pé nessa noite, meus irmãos. O louvor, ele muda circunstâncias humanamente impossíveis.
O vale aonde Josafá e seu exército estavam era o vale da ameaça. Mas através do louvor, Deus mudou o nome do vale e colocou o nome de Vale da Brisa. Deus muda a circunstância através do louvor. Ao invés da gente murmurar, reclamar, se desesperar, é necessário ter cânticos de louvores em nossos lábios. Já experimentou adorar a Deus na dificuldade? Adore a Deus no meio dessa guerra, no meio dessa peleja, no meio dessa batalha a qual você está enfrentando essa noite, e a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor te convida, não é adorar e não é cantar e não é louvar depois que a vitória chega, porque isso não é tão difícil assim. É louvar antes da vitória, é louvar não quando o inimigo foge, mas é louvar para afugentar o inimigo que está vindo contra a nossa alma. Louvar a Deus quando a vitória vem, até os profetas de Baal, quando o fogo caiu no Monte Carmelo, foram os primeiros a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas nessa noite o Senhor está convidando você a rasgar a sua alma no meio da guerra, no meio da peleja, no meio da angústia, no meio da batalha, e cantar a Ele, e louvar a Ele. E eu sei que o Senhor irá confundir o inimigo da sua alma nessa noite, em nome de Jesus. A missionária Genebra está louvando a Deus com cântico. Eu quero convidar você a deixar tudo que você trouxe e começar a adorar a Deus, a cantar. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei como você chegou aqui, mas essa é uma estratégia de Deus de acordo com a Bíblia. Uma estratégia que não falha na peleja e na batalha. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos afugentar o nosso inimigo que tem nos rodeado, nos cercado, tentando atacar nossa casa, nossa família e o nosso ministério. Através do nosso louvor e do nosso cântico, o inferno vai cair por terra nessa noite. A opressão cairá por terra nessa noite. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Eu não estou sozinho.
buscando livramento aqui neste lugar. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. O Senhor está conosco nessa guerra. O Senhor está conosco nessa peleja. Você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está conosco. Ande, que o inimigo está fugindo essa noite. As cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Nada resiste ao poder da adoração do povo de Deus. O povo de Deus. Adore mais uma vez conosco nessa noite, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes sem igual deserto. Nuvens que na frente o mar de bênção. Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que deu as muralhas, nos faz estéril banho de filhos. É o mesmo que brada no alto. Não temas, eu sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Reparou na letra dessa canção? Deus já tem o escape. Ele já tem a saída. Ele já tem o livramento. Não virá. Ele já tem o escape nessa noite. A saída que você precisa no meio dessa guerra, no meio dessa peleja. O segredo é mudar a perspectiva, a ótica. Enquanto você olha para a terra, talvez não há saída, as portas estão trancadas, os recursos se esgotou, o inimigo está no caos, está tudo cercado, está tudo travado, o negócio não vai. Mas se você mudar a sua visão, olhar para o alto do céu, ele tem recurso, ele tem livramento, ele tem milagre, ele tem corda, ele tem escape, ele tem livramento, ele tem ouro na sua lei. Deus já tem escape nessa noite.
escape. Ele é Deus de livramento. Ele tem a saída nessa noite. Ele tem a solução nessa noite. Aplauda Ele. Ele é soberano. Ele é tremendo.